Mas amém. Queridos, nesta noite, nós vamos aqui trazer uma mensagem que ela é destinada à família. Hoje pela manhã nós começamos uma série de estudos direcionados para a família na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical dos Adultos, ela sempre tem trabalhado assim, em série de estudos de temas específicos para tentar elucidar ao máximo aqueles que têm frequentado. Eu faço convite para você que não frequenta, não acompanha, passar a acompanhar, para aprender e também crescer dentro desses ensinos, ajustar a vida. Então nós passamos ali, por exemplo, numa área que falou sobre a vida financeira, e falou sobre tudo aquilo que engloba a vida financeira de um casal, de uma família, e com certeza deu para contribuir bastante na vida das pessoas, e aqueles que recebem a orientação e aplicam, lógico, acabam vendo o resultado disso. Sempre digo assim, que a igreja ela tem a função de ensinar princípios, amém? Direções, princípios baseados na palavra de Deus. O indivíduo que recebe a clareza acerca daquele princípio deve praticá-lo. Se praticá-lo, com certeza viverá o resultado dele. Assim é na vida, amém? Assim é na vida em todas as áreas. Você faz uma faculdade para determinada área, você está estudando para aquela determinada área que você quer. Lógico que uma faculdade engloba muito mais do que apenas uma profissão, mas você está indo para aquela direção, você vai aplicar aquela parte que você aprendeu de maneira teórica. Na prática você vai aprender aquelas coisas que aparecem a mais, que não se ensinam na faculdade, porque tem muita coisa na prática que não se ensina na faculdade, mas o fato é que aquilo que você aprendeu se torna a base. Você aplica para ver o resultado daquilo que você aprendeu no investimento de 4, 5 anos, ou algumas faculdades que chegam a 10 anos com as especializações, né? Então, da mesma forma, a parte bíblica. Nós ensinamos os princípios, cabe a cada um de nós praticá-los, amém? Se praticarmos, viveremos o resultado deles, em nome de Jesus. Então, a escola bíblica tem trabalhado nessa linha. Foi falado agora sobre dispensações, para que a igreja conhecesse um pouco mais a fundo acerca das dispensações. E agora nós entramos aí nessa série para a família, que vai falar da família no contexto geral, vai falar na família na questão conjugal, vida de marido e mulher, criação de filhos, vai passear alguma coisa na área financeira de novo ali, mas é só uma pincelada com certeza, porque já foi dado. Pastor, eu não vi nada disso. Entra lá no canal da igreja no YouTube, todas as aulas estão disponíveis, já editada, que você só vai assistir o tempo da aula mesmo, está lá tudo em playlist, então é fácil para você acompanhar, amém? E que possa contribuir aí para a sua vida, em nome de Jesus, tanto você que está aqui no templo, como você que está acompanhando, em nome de Jesus, amém? Então nesta noite, querido, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, na Carta Anônima aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta Anônima aos Hebreus, capítulo de número 11. Amém? E eu gostaria que você lesse comigo o versículo de número 7. Apenas o versículo de número 7. Amém? Então, Carta aos Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 7. Diz assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, uma arca, como é mais conhecida, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Amém? Feche seus olhos, fica com sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Eterno Deus, nós te damos graças por estarmos juntos aqui nessa noite. Pedimos para que teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Fala conosco, ministra do menor ao maior, que toda mente seja levada cativa a Cristo e que nós possamos receber do Senhor as orientações que nós precisamos. Fala conosco, doce Espírito. Assim oramos em nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, nós estamos lendo aqui esse texto que está dentro da galeria dos heróis da fé, em que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, dedica ali falando um pouquinho dos chamados heróis da fé, aqueles que
por meio da fé, viveram experiências sobrenaturais. Porém, eu sempre digo que o capítulo 11 é um capítulo que não se acaba. Ele vem se aplicando por gerações. É que não tem como nós continuarmos de maneira escrita, mas a história mostra homens e mulheres que, por meio da fé, viveram também experiências sobrenaturais. Homens como Billy Graham, homens como Billy Graham, Oswald Smith, Charles Spurgeon, Watchman Nee, homens que marcaram realmente as suas vidas, né? John Finney, né? Com a oração, John Finney, por exemplo. John Finney, ele passava na época pelo trem ainda, e eram cidades pequenas, e as pessoas se acumulavam ali próximo à linha do trem, porque o trem não ia parar na estação, mas as pessoas ficavam ali esperando apenas que ele estendesse a mão e orasse, porque era um homem muito usado por Deus na oração. Então, homens assim que viveram após centenas, milhares de anos desta carta, mas viveram também experiências de maneira sobrenatural. Amém, amados? Então aqui nós vemos que Noé viveu uma experiência singular com Deus. O cenário aqui da vida de Noé era um cenário muito semelhante aos dias de hoje. A sociedade estava em tremenda corrupção, os valores estavam invertidos, a situação era muito difícil, e Deus fala com Noé. Deus fala com ele, dando para ele uma missão de construir uma arca, porque viria chuva. Mas, no entanto, o cenário também era de um povo que não conhecia chuva, não havia chovido. A terra era molhada com orvalho. E então ele teve ali a missão de construir uma arca, algo que ninguém tinha feito antes, dentro da orientação da engenharia do próprio Deus. E ali, aquela arca demorou muito tempo para ser construída. Há linhas teológicas que falam de 40 a 60 anos, há linhas teológicas que falam de 120 anos, por conta do que é dito no capítulo 6, que Deus não contenderia mais com o homem, que o homem veria no máximo 120 anos. Eu não vou entrar aqui o porquê de cada uma dessas linhas, que não é o objetivo da palavra, mas o fato é que demorou muito para ser construído. Demorou bastante, não foi uma coisa rápida, porque nada que vale a pena, na verdade, é construído rapidamente. Nada que tem valor vem sem trabalho, sem esforço, sem suor, sem dedicação, sem renúncia. E eu creio que Noé, no seu tempo, ele ouviu de muita gente: por que você está fazendo isso? Você está louco? Você não precisa fazer nada disso. Que história é essa que vai chover? Nós não sabemos nem que é essa tal da chuva. E Noé deixava claro: olha, vai vir água do céu. E ninguém dava ouvidos às palavras de Noé, mas Noé deu ouvidos à voz de Deus. Quando Deus falou com ele: construa a arca. E o interessante é que no final do texto que nós lemos, diz assim que Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, em que ele e a sua família foram salvos. Então nós vemos na vida de Noé um homem que perseverou acima daquilo que os seus olhos viam. Ele nunca tinha visto chuva também. O que ele tinha era apenas uma palavra. E o objetivo que ele tinha era salvar a sua família, porque a mensagem deixava claro que viria destruição, e ele persevera nessa missão para salvar a sua família. Ele não desiste da sua família. Amém? E é sobre esse tema que eu gostaria de falar com você nessa noite. Por que não desistir da família? E se nós pudéssemos falar da história de cada um que está aqui separadamente, talvez você poderia relatar na história da sua família situações que levaram a pensar a desistir, ou você vai contar de alguém que você conhece, que desistiu da família por algum motivo, que abandonou alguém. E aqui eu quero trazer para você, querido, uma reflexão de que vale a pena lutar pela família. Amém, amados? Então, primeiramente, eu gostaria que você refletisse comigo que nós não devemos desistir da família, primeiramente, porque tudo que Deus fez é bom. Diga para a pessoa perto de você: tudo que Deus fez é bom. E a primeira instituição, a primeira organização que Deus traz sobre a humanidade, querido, depois de ter criado o homem e a mulher, ele deixa claro ali o início da família. Deixará, pois, o homem, pai e sua mãe, se juntará à sua mulher, esses dois serão uma só carne. A família começa ali. É a primeira coisa que Deus institui, não é a igreja, é a família. Amém? E como nós lemos em Gênesis 1, quando Deus vai criando ali tudo aquilo que Ele criou na criação, a cada coisa que era concluída, a cada dia, dizia assim: e viu Deus que isto era bom. Tudo que Deus faz é bom. A família foi criada por Deus, e a família, ela não é somente boa, ela é excelente para o ser humano. Nós precisamos
lutar para ter uma família estruturada, uma família que tenha base, uma família que possa haver harmonia, uma família que tenha equilíbrio, uma família que encontre uma forma de ter estabilidade nos relacionamentos. Paulo afirma isso quando ele escreve para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 4 e 5, Paulo escreveu: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. É o caminho que nós santificamos a nossa família, a palavra, ensinando princípios, valores, que são ensinados em toda a casa, onde a pessoa vai entender ali tudo aquilo que é necessário para ter uma vida reta diante de Deus e dos homens, e a oração que ensina a questão do relacionamento com Deus, porque Deus cria o homem para o louvor e glória dele. Deus tem desejo de ter relacionamento com o homem, da mesma forma o homem e a mulher devem desejar por ter relacionamento com Deus. O que significa que Deus criou é bom, então eu não posso também abusar daquilo que Deus criou. Se tudo que Deus criou é bom, eu tenho que entender que eu tenho que sim cuidar, eu tenho que zelar. Tudo que Deus criou, se nós passarmos a abusar, nós vamos viver a consequência do abuso. Por exemplo, se você comer demais, se você abusar em comer demais, você vai dar origem à gula. Se você abusar, por exemplo, no dom do amor, que é um dom lindo, mas passar a exercer ele de uma forma errada, você vai dar origem à luxúria. Se você abusar na questão do respeito ou na falta dele, você pode dar origem a homicídios. Quantos crimes passionais que nós vemos na nossa sociedade? Porque começa com amor, o amor dá lugar à possessividade, e a possessividade gera homicídio. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Isso está dentro do campo do abuso. Por isso que nós temos que entender, temos que cuidar que Deus é bom, mas temos que zelar. Amém? Encontrar o equilíbrio nesses relacionamentos, em nome de Jesus. Deve ser, querido, o nosso objetivo, trazer a nossa família para honrar a Deus, para servir a Deus. E isso é uma responsabilidade dos pais, já ensinando para os filhos desde cedo. Deuteronômio 6 fala sobre isso, para você sentar com a criança, falar com ela, ir pelo caminho, ir contando, ensinando, mostrando aquilo que é importante para que a criança cresça entendendo que é importante construir um relacionamento com Deus. Querido, isso diz respeito à nossa família. A nossa família, ela deve servir e honrar ao nome do Senhor em todo o tempo. Amém? Por que não devemos desistir da família? Segundo, porque ela é o nosso porto seguro. É o lugar onde nós sentimos bem. É o lugar onde nós encontramos apoio. Deve ser assim. O que é o porto? É o local onde os barcos atracam, onde eles se colocam para descanso, é onde eles se põem em segurança para que o balanço do mar não os leve para longe novamente da terra e não haja como o capitão, o marinheiro embarcar novamente. Então ele vem no porto seguro, atraca ali e fica ali preso por cordas, e nós somos presos às nossas famílias pelos laços e cordas de amor que nos unem nos relacionamentos. E é muito importante, querido, nós entendemos que nós precisamos sim desse porto seguro, porque é no seio da família que nós aprendemos a respeito de obediência, é no seio da família que nós aprendemos a respeito de respeitar o próximo, respeitar os pais, os avós, os mais velhos. Nós vemos hoje uma geração que não sabe mais pedir licença, não sabe mais dizer bom dia, não sabe mais dizer boa noite, não sabe dizer obrigado. E aonde está a falha nisso? Na escola? Não, escola dá ensino, educação é ensinado em casa. E nós temos que começar a tratar a nossa família ensinando nossos filhos nesse aspecto, querido. É ali que as aptidões de cada um são desenvolvidas, querido. E com o crescimento pessoal de cada um, a pessoa cresce e se torna uma pessoa forte, equilibrada. Uma pessoa que vai ter momentos ali que vai saber enfrentar obstáculos, vai saber enfrentar as lutas que a vida vai propor, porque a caminhada, querido, ela não é só de flores, ela vai ter momento que vai ter espinhos. E se a pessoa não tiver base, quando chegam os espinhos, o que ela faz? Age de maneira desequilibrada, tem atitudes precipitadas e vive um prejuízo ainda maior do que aquilo que já está vivendo. Então, querido, na tempestade, que as árvores são testadas, são provadas. Você pega uma árvore que tem raízes bem profundas, vem tempestade, ela permanece de pé. Você pega aquelas que têm as raízes rasas, vem a tempestade, ela tomba. Assim você pode analisar as pessoas de maneira individual. Uma pessoa que tem uma família estruturada, ela tem muito mais possibilidade de passar por tempestades, se manter de pé, do que uma pessoa que não tem isso.
Há exceções de pessoas que não tiveram base e conseguiram se estabelecer. Mas, como eu já disse, são exceções. Porque o ser humano precisa encontrar na família um porto seguro. É na família, querido, que nós aprendemos a olhar a necessidade um do outro. É na família que nós aprendemos a cuidar um do outro. Isso começa desde o casamento. O marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido. Assim os filhos da mesma forma, os filhos honrando os pais. Quem está me entendendo, diga amém. E nada impede, querido, de você viver situações na sua vida que sejam difíceis. E você precisa de um socorro. Eu vivi isso na minha vida. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 17 a respeito do filho pródigo. O filho pródigo vai, faz um monte de besteira, perde tudo, mas quando cai ali a ficha, cai a consciência, o texto diz caindo em si, para onde ele vai? Vai atrás dos amigos? Vai atrás dos colegas que estavam na festa? Não. Ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque ele sabia que era só na família que ele poderia encontrar novamente o porto seguro. Querido, não estou aqui aprovando que a pessoa tenha que errar e bater a cabeça e perder tudo para depois voltar para trás. Mas estou dizendo que se porventura uma pessoa já viveu isso, ou você já tem vivido isso, você já entendeu na maneira prática, que é na sua família que você vai encontrar o apoio. Ah, mas eu fui na minha família e me cobraram. Mas quem disse que cobrança não é ato de amor? Quem diz que te dá um chacoalhão com a verdade para você errar de novo não é um ato de amor? Só quem ama tem coragem de falar para você o que você precisa ouvir, não o que te agrada. E nós também temos visto uma geração que gosta de ouvir só o que agrada. Quando alguém chega, repreende e fala você está errado, fica bravo com a pessoa, não quer nem mais falar. Cresça, amado. Cresça. Você quer ter sucesso na sua área de atuação profissional, familiar? Cresça. Entenda que a repreensão é sim um ato de amor. É um ato de amor, quando é feito por alguém que realmente te ama, por alguém que realmente se importa com você. E na maioria das vezes você vai encontrar isso no seio da sua família. Mesmo que você não goste, faça como a vaca, rumina o assunto. Analisa, começa a olhar os prós, os contras. Teve muitas vezes que meu pai ou minha mãe falaram coisas para mim que na hora eu não gostei. Eu falei, não é assim, a minha visão de mundo não é essa. Mas depois o que eu fazia? Ficar pensando, analisando. E muitas vezes eu fui lá e falei, mãe, a senhora está certa. Pai, o senhor está certo. E como tem faltado para nós, muitas vezes, abaixar a orelha e admitir que está errado. Muitos prejuízos são causados na vida de muitas pessoas por conta disso. Então, amados, está na hora da gente crescer, entender que a nossa família é o nosso porto seguro, é o lugar onde nós nos sentimos seguros, é o lugar onde nós temos que encontrar apoio. Pastor, mas minha família não tem sido assim. Comece a trabalhar a partir de você, para que a história da sua família mude nesse aspecto, amém? Porque nós não devemos desistir da família. Terceiro, porque ela é a nossa motivação. Se nós olharmos no mundo de hoje, não só de hoje, mas já de algum tempo, no campo empresarial, eu sou formado em administração, gosto muito dessa área, estudo muito dessa área, trabalhei ainda quando trabalhava secular nessa área também. Você pega todos os profissionais que falam a respeito de inteligência emocional, preparação profissional, todos aqueles que são gestores de aperfeiçoamento humano, hoje até os chamados coaches, eles falam muito a respeito da motivação, aquilo que te faz sair da cama, aquilo que te motiva a fazer algo, aquilo que te leva para frente, aquilo que te faz suar, aquilo que te faz mesmo não gostando de fazer algo, você fazer por conta do resultado final. Porque aquilo que te motiva é maior do que aquilo que você está fazendo. Porque às vezes a sua atividade, ela até não é uma atividade realizadora. Não é aquela atividade que você fala assim, poxa, é o que eu queria fazer. Mas aquilo que te motiva a fazer é. E a família, amados, é a nossa motivação. Um estudo aqui publicado pela Academy of Management Journal fala de um ponto interessante. Um grupo de pesquisadores acompanharam 100 mulheres ali numa fábrica que trabalhava com a questão de código de barras. Eles colocavam ali a leitura de código de barras em produtos. Então não era um serviço atraente. Nenhuma delas falava que o serviço era um serviço que as deixava realizada. Mas no tempo que eles fizeram essa pesquisa, eles notaram que as mulheres que eram mais comprometidas com as famílias, elas produziam mais e de maneira melhor do que aquelas que não eram. E isso não estava associado, querido, ao ganho financeiro apenas. Elas tinham necessidade de salário? Sim, é lógico, amado, não somos aqui nenhum alienado para não dizer isso, elas precisavam receber. Mas estava mais associado à motivação, porque o fato de trabalhar
trazia sobre elas uma consciência maior de quem elas eram. Levantavam para elas mesmas o conceito de si mesma, ou seja, elas olhavam para ela, aumentava a autoestima. Elas também percebiam nessas mulheres, querido, que elas eram mais firmes e mais estruturadas como mães, como filhas e como esposas, e também elas se sentiam melhores porque elas eram um modelo para os outros da família. Então isso as motivava, ou seja, o envolvimento familiar as motivava a produzir mais. Então o sentimento de responsabilidade pela família, querido, contribui para que a pessoa tenha mais energia e mais foco para realizar as atividades profissionais. E querido, se você parar para pensar, você que é um pai de família, você que é uma mãe, você que ama a sua família e quer bem, você sai de casa trabalhar para trazer sustento para a sua casa, para poder trazer estabilidade, para poder comprar a sua casa, ter um carro melhor, poder trazer uma estrutura melhor para a sua família. Você que tem condições de investir na educação dos seus filhos de maneira melhor. Amém, amados? Então, a família é a nossa motivação, amém? Querido, certa vez eu ouvi um motorista falando a respeito do que trazia motivação para ele, que eram os seus filhos. Ele tinha um problema de pé de chumbo. Conhece? Aqueles que pega o acelerador e ele era campeão de multa, então estava sempre pagando multa e multa cara e aquela coisa, a família passava apertado. E um dia ele teve uma ideia, pegou uma foto dos seus 2 filhos, pegou no carro que ele trabalhava e colou no velocímetro, aonde o ponteiro chegava ali na velocidade máxima, né? Ele colou ali, para toda vez que subia o ponteiro, chegava no máximo ali, ele tirava o pé. Aquilo motivava a andar na linha, para parar de tomar as multas e parar de ter o prejuízo, porque as multas tiravam dele a condição de dar uma qualidade melhor de vida para a sua família, porque vinha descontado do salário, o que não vinha descontado tinha que pagar também depois, porque senão não dirigia. Quem é motorista sabe, não tem como ficar sem carta, é aquela correria, é curso e tanta coisa que se gasta. Outra coisa, querido, que eu quero que você entenda, a motivação pela sua família deve fazer com que você pense em viver melhor, com que você pense em ter mais longevidade. Quem está me entendendo, diga amém. Amados, em dezembro eu tive que ir no médico. Amados, homem é um problema para ir no médico. Eu sei que aqui ninguém é desse jeito, todos os homens aqui gostam de ir no médico, vão periodicamente, né? Não tem nenhum homem aqui que tem dificuldade de ir no médico, né? Graças a Deus, né? Tá bom, todo mundo tá de máscara, não dá nem para falar, né? Só o Valdir que vai certinho, né, Valdir? Né? Uma vez a cada 5 anos, né? Mas o que acontece? Muita insistência da minha amada esposa. Vamos. Eu já tinha passado mal, já estava dor de cabeça direto, e tinha hora que dava tontura e tanta coisa e tal, tudo, e aquela correria. Eu sempre dava desculpa dos afazeres, dos compromissos, que graças a Deus a gente sempre muito ativo. Aí eu fiz os exames, fui no médico, pedi os exames, o médico pediu os exames, depois de um custo dela falando na minha orelha, agosto eu fui e fiz o exame. Eu voltei só em janeiro, vai vendo. O homem é rápido nas coisas, né? Eu cheguei e o exame está vencido. Falta de responsabilidade, né? O que aconteceu, amados? O médico acabou comigo. O médico faltou falar assim: eu vou encomendar o caixão porque você não vai durar muito. Ele faltou dizer isso. Mas as palavras dele já me fizeram entender isso. E ele colocou lá numa escola, falou: no máximo você tem tantos anos de vida. Aquilo me chacoalhou. Eu lembro que eu saí de lá, eu não vou ir por cima da mesa no médico, porque o médico dava 2 de mim, né? Eu falei, não faça isso, não, estou brincando. Mas as palavras dele me chacoalharam. Eu entrei no carro, quieto, mudo, sério. A pastora olhou para mim e falou assim: calma, amor. Eu nem respondi ela. Aí a mulher sábia edifica a sua casa, ela ficou em silêncio. E aquele tempo foi um tempo de silêncio que era necessário. Saímos de lá, fomos para o nosso próximo compromisso e eu fui refletindo. Chegou a noite, perdi o sono, fui falar com Deus. E fui lá, eu orei com Deus. Orei na sala, depois orei na cozinha, depois abri a porta, orei no quintal, lá na área gourmet. Depois voltei para a sala, orei de novo. Aí fui no banheiro, pensei, agora eu vou depois... baixei a tampa da privada, sentei ali e comecei a orar de novo. E falando com Deus, eu não posso, Deus, eu preciso ver meus filhos criados, eu preciso fazer com que os meus filhos se formem, Deus, eu preciso, né? Até que de repente uma voz dentro de mim falou assim: então cria vergonha e se cuida.
Foram exatamente essas palavras. Então, cria vergonha e se cuida. Parecia minha mãe falando comigo. Né? Que o Espírito Santo ele parece muito com a mãe, né? E parecia o jeitinho que minha mãe fala, que minha mãe ela fala assim de maneira direta. Né? Cria vergonha e se cuida. Eu estava com 107 quilos, amados, naquela época. Né? Amava uma pizza, de comer pizza se deixasse aí vários dias, lanche, doce. Gosto disso? Lógico que eu gosto. Aí se a pessoa perguntar, você quer? Lógico que eu quero. Então come? Não. E eu tive que posicionar assim, porque além de trabalhar na questão do se cuidar, eu tinha que começar a mudar a minha cabeça a respeito disso. Porque como uma pessoa é gordinha, ou avantajada de comprimento, né? Ela sempre pensa que vai estar com fome, porque a sua cabeça já está condicionada que você está com fome. Então você pode estar comendo uma comida que é suficiente, mas você está pensando, vou ficar com fome. Você está comendo o primeiro pedaço, você está pensando no segundo, ou talvez no terceiro. Quem é assim, não precisa nem perguntar, na mesma linha. Aí que eu comecei a trabalhar para condicionar a minha mente, para entender que eu não precisava daquilo. Fui lá, fiz minha parte, fui nutricionista, passou uma mudança de alimentação, nada também estrambólico, mas se quiser eu mostro uma coisa super simples, qualquer pessoa come, nada daqueles queijos malucos que a gente nunca ouviu falar na vida, que acontece, né? Nada contra o nutricionista nesse aspecto, mas tem uns que colocam umas coisas que não, você nem acha, na verdade, é difícil, né? E a moça colocou ali, uma moça jovem, nova, que na hora que eu olhei, eu dei até descrédito, olha como a gente é, né? Eu dei até descrédito, porque ela é tão novinha, mas uma sabedoria, uma clareza na hora de falar. E ela foi falando, não, isso aqui a gente diminui com isso, aqui tal, alimentação. Só que ela falou, depende de você. Lembra que eu falei no começo da palavra, princípio? O princípio é ensinado. Se você pratica, você vive o resultado. Ela me deu um caminho. Quem tinha que trilhar esse caminho? Eu mesmo. E, amados, comecei caminhando, exercício, alimentação, caminhando, se esforçando. Tinha dia que não tinha vontade de se exercitar. O que eu fazia? Lembrava da minha motivação. Qual que era a minha motivação? Meus filhos e minha esposa. Na hora que eu estava afim de comer mais um pedaço, eu olhava para minha esposa, para os meus filhos e falava, não, para aqui. Na hora que ela, ó, em casa, amados, é um problema o negócio de doce. Eu tenho 3 formigas em casa, né? A Aline, a Bianca e o Christian. E a Bianca tem uma mão boa para fazer doce e a pastora para fazer bolo, que se deixar misericórdia. E elas faziam uma coisa muito interessante. Elas acabavam de fazer, colocavam um negócio e elas vinham assim na minha boca. Quer? Você vê que o pessoal ajudava, né? Ajudava a manter a dieta, né? E teve uma vez ainda que eu fiquei bravo. Eu bati na mesa e falei, ó, chega. Parem de me oferecer as coisas. Por quê? Eu queria, mas eu não podia fazer. Por quê? Eu tinha que manter aquilo que me motivava, eu tinha que melhorar. E ele foi caindo. 107, 103, 104, 100, 99, 96, 93, né? Foi 89, hoje eu estou com 85 quilos. 85 quilos. Ainda tenho o objetivo de perder mais esses 5. Amém? Mas como eu falei, eu não estou fazendo nada de maluco. Ontem comi até doce. Né? Comi pudim ontem, olha que chique. Né? Pode se dar o luxo de vez em quando, mas tem que manter a motivação, porque senão você vai perder aquilo que você já conquistou. E a família, querida, ela nos motiva para isso, para melhorar. Qual que é o objetivo? Deus que sabe o tempo da minha vida. Eu não sei se eu vou viver 3, 5, 10. Eu espero chegar veinho, banguelo e capinguinha com a minha veinha ali do lado, ali junto. Eu espero no dia que o Senhor levar ainda os 2 juntos de mãozinha dada ainda, para chegar no céu junto. Amém? Mas vendo meus netos, vendo meus filhos ali formados, abençoados. Você está me entendendo, amados? É uma motivação. Se Deus permitir chegar nisso, amém. Eu estou fazendo a minha parte, aquilo que compete a mim. E isso foi fruto do quê? Da motivação, que é a minha família. A tua família, querido, te motiva a lutar. A tua família te motiva a vencer. A tua família te motiva a passar por cima dos problemas e as diferenças que acontecem. Nenhum casamento é perfeito, isso acontece só no encontro de fadas, amado. Casamento é dia a dia, você vai construindo, você vai passar a tua vida inteira construindo. Mas casamento é algo que vale a pena, amém? Por que nós desistimos da família? 4, porque a família, ela mostra que vale a pena perseverar por ela. Se você pegar a história de homens e mulheres que estão já numa idade avançada, que têm o privilégio de olhar para trás e ver os seus filhos formados, que já constituíram família, ver os seus netos, e você perguntar para essas pessoas, valeu a pena?
elas vão dizer sim, valeu a pena. E eu posso dizer, querido, no testemunho da minha família, porque melhor do que falar da história dos outros é você falar da sua história. Meu pai era um homem muito bonzinho, e alguns irmãos conhecem o testemunho. Meu pai andava com uma arma de um lado, uma arma do outro, mexia com tráfico, com prostituição, tinha boate e um monte de coisa. Quem vê meu pai hoje não fala que era essa pessoa. Meu pai chegava em casa, deixou muitas vezes a gente encostado na parede, ficava girando a arma, falando quem eu vou matar hoje. Muitas vezes bêbado, batia na minha mãe, era uma pressão psicológica. Ele chegava, a gente escondia tudo que tinha ponta, porque tinha medo de fazer alguma coisa contra. E foram anos nessa situação, até Deus trabalhar de uma forma que ele conhecesse a Cristo e viesse a partir dali ter uma mudança. Mas nesse tempo todo, uma mulher perseverou pela família, que foi minha mãe. Ia escondida muitas vezes nos cultos, pedir oração e tal, e tudo, e ela perseverava. E a mãe do meu pai chegou a dizer assim uma vez para ela: Nena, coloca pó de vidro na comida dele, porque ele bêbado não vai nem perceber, ele vai comer e já morre essa desgraça. A mãe dele. E minha mãe não fez, continuou perseverando. Foi fácil? Não. E uma vez alguém perguntou para minha mãe, alguns anos atrás, no dia que estava toda a família reconhecida, no dia da bodas de ouro deles, né? Perguntaram para ela assim: valeu a pena o sofrimento, a luta, a batalha? E ela olhou para os filhos, para os netos, e disse: sim, valeu a pena, valeu a pena. Porque perseverar, queridos, é algo que é necessário para nós podemos vencer, podemos ver o resultado. E ela disse assim no final da frase: eu continuo perseverando, porque ela continua viva, e continua com os filhos, com os netos, continua perseverando em oração, perseverando de maneira presente, sendo matriarca da família. Você está me entendendo, que a família vale a pena? João, quando escreveu a Gaio, lá no capítulo 1, versículo 4, ele disse assim: eu não tenho maior prazer que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, quando alguém chega e fala uma notícia boa acerca dos seus, você não fica alegre? Quando alguém chega e fala: seu filho é uma bênção. Quando alguém chega: nossa, como a sua filha é uma excelente profissional. Quando uma pessoa chega: nossa, sua esposa, olha, é uma mulher de fibra, uma mulher de caráter. Quando alguém chega: olha, seu marido é um vencedor, não te alegra, amados? Não te alegra? Então vale a pena perseverar pela família. E encerrando aqui, queridos, eu quero que você entenda que o texto que nós lemos diz que Noé deu ouvido à voz de Deus. Que nós nessa noite possamos dar ouvidos à voz daquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Que vale a pena perseverar, vale a pena lutar. Aquelas pessoas que ouviram e viram Noé falando e construindo a arca, elas não deram ouvidos. Quando começou a chuva, a arca foi fechada pelo próprio Deus. E só ali que eles se deram conta que deviam ter ouvido a voz de Deus. Só que já era tarde. Muitas pessoas só dão ouvidos ou só prestam atenção naquilo que foi dito quando pedem. Quantas pessoas nós atendemos no gabinete pastoral que depois já de ter perdido a família, de estar em situações muito difíceis de serem revertidas pela mão de um conselho ou de uma orientação, que caem a ficha dizendo: poxa, eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter feito diferente, eu deveria... Amado, presta atenção, você que é pai, que você é mãe, invista na sua família. Invista na sua família. A sua família é seu primeiro ministério, a sua família é sua primeira responsabilidade. Invista na vida dos seus filhos. Invista tempo com eles. Filho, você não gasta tempo. Filho não é problema, filho é missão. Tanto que a Bíblia chama filhos de herança. Herança é algo de valor, que foi adquirido por alguém e confiado àqueles que são os herdeiros. E Deus confia os filhos a mim e a você, querido, como missão, para nós podermos prepará-los. Então invista tempo com seus filhos. Invista tempo no seu casamento. Casamento não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, querido, mas é algo que vale a pena. Casamento tem muito dia de luta, de batalha, mas você não deve se apegar nas lutas, na batalha. Você deve entender as lições que você deve tirar de cada uma delas e seguir em frente. Se simplesmente trocar de pessoa resolvesse tudo, querido, mas se você pega na maioria das pessoas que passam por essa experiência de deixar um casamento e entrar em outro, a maioria delas diz que não valeu a pena. A maioria delas, não estou dizendo que não haja exceções, mas eu estou dizendo, querido, que às vezes você está olhando para uma direção que não é a melhor, e nós temos que dar ouvidos àquilo que Deus está dizendo hoje, porque hoje ainda tem tempo de mudar a história da sua família, mudar a história da sua vida.
Para que quando você chegar lá na frente, você olhar para trás, você possa dizer como a dona Nana disse: valeu a pena. Valeu a pena. Porque, querido, nós não podemos, de maneira nenhuma, desistir da nossa família, desistir de quem amamos. Eu falo isso com propriedade, porque meus pais não desistiram de mim. Quando eu estava com 16 anos, eu lembro que eu me afastei do evangelho. Fiz tudo quanto é loucura eu podia fazer. Aprontei muito, amados. Podia ter morrido em diversas ocasiões que eu me envolvi. Havia uma mãe e um pai clamando pela minha vida, não desistindo de mim. E hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, como valeu a pena a oração deles. Então, querido, não desista dos seus. Se você ama, se você realmente vê valor naquilo que Deus te confiou, não desista dos seus. Invista tempo, persevere, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Deus eterno, nós oramos a Ti, Pai, primeiramente agradecendo pela Tua palavra, e pedindo a Deus que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, que esta palavra, a qual o Senhor compartilhou com cada um de nós, possa trazer, ó Pai, a cada um de nós um posicionamento, de vivermos para o Senhor, de trazermos a nossa família para Te servir, para Te honrar, para perseverarmos apesar das situações que muitas vezes os nossos olhos veem. Algumas situações eu sei que são repetidas, trazem cansaço, desgaste emocional, mas Deus renova as forças, renova o ânimo. Traga, Pai amado, para cada um de nós a consciência que precisamos seguir em frente, e que em nome de Jesus nosso coração haja essa consciência que vale a pena lutar pela nossa família, vale a pena lutar, não desistir, porque nós veremos o resultado na vida de cada um destes que amamos, em nome de Jesus, amém e amém. Quero consagrar meu lar a Ti, se coloca de pé, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar, cante igreja. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa, declare será abençoada, aleluia. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença, como um bom perfume. Declare, meus filhos irão as nações. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus
Declare sobre seus filhos: será abençoada. Declare: será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Deus, pelo privilégio de viver próximo de pessoas que amamos. Oramos, ó Deus, por estes, ó Pai amado, que muitas vezes estão só ou não têm encontrado, Pai, por conta da falta de estrutura familiar. A Tua palavra diz que o Senhor faz que o solitário volte a habitar em família. Que a partir desta vida, Pai, o Senhor possa começar, ó Deus, uma nova história, um novo tempo. Que esta vida que hoje está ainda ouvindo, ó Pai amado, mesmo que seja um momento de dor, mesmo que seja um momento onde se sente só, que o Senhor possa trazer para perto dessa pessoa pessoas que o amem, pessoas que tragam realmente estrutura, que a partir desta pessoa ela possa construir uma família, construir uma história diferente para ela. Por mais que ela possa não ter tido um modelo, a partir de agora o Senhor seja o modelo, que ela possa encontrar em Ti a direção, ela possa viver este novo tempo. Oramos assim, abençoamos, ó Pai, estas vidas no nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém. Jesus, aplauda o Senhor Jesus.